Nós temos ministrado sobre avivamento. E é algo que particularmente eu gosto muito de falar. Gosto muito de ouvir. Gosto muito de aprender sobre isso. E como nesses dias o Senhor tem nos levado a um outro nível. Um nível profético. Um nível de fluir da presença. Sabe, nós estamos aqui para impactar a nossa região. E para nós impactarmos a região, nós precisamos ter uma experiência com Deus. E eu dou glória a Deus por nossa igreja, não só pelo crescimento espiritual, mas também pelo avanço do reino. Hoje nós tivemos uma reunião lá na Ana Franco, a primeira reunião de conexão. Foram mais de 60 pessoas lá. Muitas pessoas que nem fazem parte da nossa comunidade estavam lá. Não foi um culto, foi uma reunião de conexão para conhecer. E o Espírito Santo tem nos levado a tantos lugares, irmãos. Isso não é obra do acaso. O Espírito Santo tem avivado os irmãos aqui. E nós estamos falando sobre uma vida de intimidade, sobre oração, sobre clamor, sobre entrega. E clamor significa o desejo pela presença, o desejo ardente pela presença, e atrelado ao que está no centro do coração de Deus, que significa a compaixão. Não adianta nada nós clamarmos aqui como igreja, sendo que o nosso coração não está aquecido com compaixão. Tudo precisa chegar nisso, querido. E como Deus inicia um avivamento, quero falar hoje sobre avivamento. Como que Deus inicia um avivamento? Como Deus projeta, qual a maneira que Deus trabalha, quais os locais que Deus vai procurar pessoas, o que acontece no avivamento, o que acontece quando Deus encontra pessoas. Sabe, essas pessoas que Deus usa para avivar. Irmãos, olha onde nós estamos instalados. Esse aqui é um lugar improvável. Todo mundo que entra aqui nesse prédio fala: cara, uau, que prédio vocês têm aqui no meio da comunidade. Os caras olham, forro no teto, essa pintura de primeira linha, a pintura, amém, irmãos? Amém? Você está rindo por quê? De primeira linha, a pintura. Ele vê isso aqui. Tem gente, irmãos, que acha que isso aqui é telão de LED. Os caras: nossa, você tem telão de LED? Fala: tem. Na sala das crianças tem duas de 32 polegadas. E as pessoas olham para isso e elas falam: cara, o que aconteceu com vocês? Há 7 anos nós éramos 32 irmãos. Desses 32, acho que 20 eram jovens abaixo de 25 anos. E Deus nos deu um sonho de impactar essa região. Nós viemos para cá, irmãos, não tínhamos nada. Nós não temos ainda nada. Mas hoje, o que nós temos hoje é mais sede, mais desejo, mais vontade, mais anseio. E isso é que Deus tem feito. E essas pessoas que Deus quer usar, Ele encontra aqui. Ele encontra no meio do Colina, Ele encontra no meio do Primavera, Ele encontra no meio desses lugares que aos olhos humanos pessoas improváveis moram lá. Deus vem aqui, Ele procura, Ele vai em lugares que, cara, que o currículo é ruim. Sabe aquele currículo ruim? Que o cara coloca lá que ele tem inglês básico. Deixa eu dar uma dica para você: nunca coloque que você tem inglês básico no seu currículo. Amém? Não existe inglês básico. Ou você tem inglês ou você não tem inglês, filho. Inglês básico, fala alguma coisa. My name is... Deus, Ele vai nesses lugares, pessoas improváveis, pessoas que não teriam futuro nenhum. Ele vai lá e pega essas pessoas e faz delas um avivalista. E toda vez que Deus vai atrás de avivamento, Ele procura gente pequena aos olhos naturais. Gente pequena aos olhos naturais. Gente que você olha para elas e fala: rapaz, isso aí não vai dar nada. Olha isso aí, que é isso aí? Isso aí não vai dar nada. É como olhar para o time do Corinthians ontem.
foi atropelado pelo São Paulo. Você olha para aquele time e você fala, rapaz, não vai dar nada. Era para ter sido 5, 6 ontem, para nós vingar. Mas não deu, mas tá bom, ganhamos. Mas o time do Corinthians é um time de improvável. Eu não duvido do Corinthians não, viu, irmãos? Os caras podem ser campeão ainda. Porque é improvável. Você olha para os caras tudo perdido no meio do campo, não consegue fazer nada. O jogador de São Paulo passava ali, passeava no campo. Improvável, mas não duvide dos improváveis. Jamais. O time do São Paulo era um improvável esse ano aqui. Sim ou não? Quem acompanha esporte. Era o improvável. Mas estamos lá em segundo lugar. Pode falar glória a Deus, irmão. Não é pecado não, glória a Deus. Não é pecado não. Só porque você é corintiano. Pode falar para glorificar, irmão. Aqui, isso glorifica na Zona Leste, porque São Paulino é improvável aqui. Nosso lugar não é aqui. Mas amém, estamos aqui para dominar. Então muito se falou. A época nós comemoramos 500 anos da Reforma. Aí você fala, a Reforma Protestante foi o maior evento que já aconteceu no meio do cristianismo depois da morte e ressurreição de Cristo. Eu falo amém. Mas sabe quem foi usado para... Quem foi a ferramenta utilizada para a reforma? Foi um improvável. Se eu falar para você hoje que Deus está movendo através da vida de um padre, o que você vai falar para mim? Esse pastor ficou louco. Como que Deus vai mover através da vida do padre? Martinho Lutero era o que, querido? Era um padre. Deus mudou o destino da igreja através de um padre improvável. Aí você vê pessoas e nós pegamos a pessoa e nós fazemos aquela análise sistemática. Nós temos aqui a limpeza da praça. Trouxemos um pastor que eu chamo ele de pastor Mano Brown. Quem conheceu ele aqui lá na praça? Como que ele fala? E aí, certo, mano? Vamos fazer o bagulho lá então, tio. O bagulho vai ser louco. Aí eu falei, cara, você fala na gíria aí, meu. Ele falou, mano, é o seguinte, eu tô aqui para ganhar os traficantes. E que eu preciso falar igual os caras. Eu falei, tá certo. Aí Deus pega esse cara improvável. Era traficante, traficava arma, fazia tudo de errado. Pega ele, tira ele do contexto e usa ele para ganhar aquele que ele era semelhante antes de conhecer Jesus. Era improvável. E talvez algumas pessoas aqui podem falar, para Deus me usar eu preciso ser um grande pastor. Para Deus me usar eu preciso ser um grande teólogo. Eu preciso ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Aí você chega na sua casa, você briga com a sua esposa, vai lá, bate nela, dá uma tapa na cara. Ou então ela vai lá e dá uns tapas na sua cara, dependendo de como você for, né? E tem homem que apanha, viu, irmão? Você toma um tapa na cara, você fala, rapaz, agora eu estou sujo. Aí vai uma pessoa te pedir um aconselhamento. A pessoa já pensou, Dri, você vai lá e briga com a tua esposa. Aí chega um amigo seu, falou, Dri, acabei de brigar com a minha mulher, preciso de um conselho teu. Como que você ia reagir? Eu ia falar, rapaz, desde você está pensando, acabei de brigar também, mano. O que eu faço agora? Aí Deus quer usar pessoas assim, improváveis. Eu briguei agora, mas é o seguinte, eu estou aqui pela graça. Independente daquilo que eu faço, eu sei que Deus pode me usar para restaurar o casamento do meu amigo. Meu casamento está um lixo, meu casamento está problemático, mas pouco importa. O que importa é que Deus vai me usar agora. São esses que Deus pega e aviva. São esses que Deus pega e faz, porque as coisas nem sempre funcionam da forma que nós cremos. Porque nós cremos que as coisas acontecem, dá tudo quadradinho. Você precisa, para ser pastor, precisa liderar a célula, multiplicar a célula, virar discipulador, multiplicar o discipulado, virar obreiro, passar no teste, depois passar no teste, ser ordenado, aí vira o pastor. Quem diz que é assim? Deus pode começar a fazer tudo novo através da sua vida hoje. Deus, Ele quer usar improváveis. Mas muitas pessoas pensam assim, eu sou muito velho para ser usado por Deus. Eu já tenho mais de 50 anos. Não tem como, então eu sou muito novo. Eu sou adolescente, eu não fiz nem 18 anos ainda. Eu preciso aproveitar a minha vida, sabe? Eu tenho problemas na minha vida. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas necessidades. Eu não tenho nem conhecimento, eu não sei nem falar. Eu não sei nem o que significa evangelhos. Eu não sei nada disso. É lógico que você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer. Você precisa resolver seus problemas familiares, seus problemas financeiros. Mas deixa eu falar para você, Deus não vai esperar você resolver tudo para te usar. Deus quer te usar hoje. Deus quer usar você hoje. Você saiu dessa porta aqui,
você já está pronto para ser usado por Deus. Pastor, mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dívida, meu casamento está um lixo, nada acontece na minha vida. Mas Deus quer usar você para ser o avivalista aqui da Zona Leste. Deus não quer usar o Júlio, Deus não quer usar o pastor Alessandro, Deus não quer usar somente o Jonas. Deus quer usar a sua vida para você ser um protagonista do avivamento que acontecerá aqui no nosso bairro. Mas você precisa acreditar nisso, querido. Deus te escolhe pessoas nesses lugares improváveis para realizar seu mover. Eu quero dar um exemplo aqui de Ana. Eu estava aqui orando, Deus falou que algumas mulheres aqui vão engravidar. Por quê? Nós vemos hoje homens achando, muitas vezes a gente acha que somente homem pode ser usado por Deus, que somente homem pode pregar a palavra, que só homem pode pegar o microfone. Isso é errado. Deus sempre procura mulheres. Deus sempre usa mulheres para o seu mover. As irmãs sempre serão usadas por Deus, com muito mais talento que os homens, com certeza. As irmãs sempre serão usadas por Deus para dar início no mover. Então muitos homens até se apresentam para fazer a obra, mas Deus escolhe mulheres. Deus aqui, Ele escolheu Ana. Ele fez Ana gerar quem? Samuel. Deus escolheu Ana para gerar Samuel. Ele usou as parteiras da filha de Faraó, para quê? Para salvar quem? Moisés. Ele usou Maria para trazer quem à vida? Jesus. Deus escolhe mulheres para realizar grandes avivamentos, grandes coisas no meio da região. Deus escolhe mulheres, querido. Nosso Deus é um Deus que quebra protocolos. E o contexto aqui desse texto, Ana estava ali, fazia aproximadamente 400 anos que Deus não falava com o povo. Amém? 400 anos de silêncio, num tempo de silêncio. E aqui silêncio não significa que o povo não cultuava a Deus, não significa que não tinha culto, não significa que não tinha cela, não significa que nada acontecia. Deus estava em silêncio, mas as pessoas continuavam trabalhando, as pessoas continuavam fazendo. Mas deixa eu falar algo para você. Você pode fazer o que você quiser, você pode trabalhar, você pode liderar, você pode pregar. Se não tiver unção, se não tiver uma palavra de Deus, se não tiver realidade, as pessoas vão entrar no culto, as pessoas vão entrar na cela e elas vão sair do mesmo jeito. Nós precisamos permear os nossos cultos com a presença de Deus. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Então aqui estava em silêncio. E a gente às vezes, irmãos, acaba acostumando com alguns métodos de cultuar a Deus, com alguns métodos de como fazer cela, alguns métodos de como fazer, de como orar. Mas deixa eu falar, talvez Deus vai trabalhar de maneira diferente. Eu estou acostumado a chegar aqui no culto, ter o louvor, aí depois do louvor vai ter a oração, depois da oração vai ter o momento da oferta. Aí na oferta eu vou no banheiro, né, para dar uma... Depois vai ter o momento da oferta, aí depois da oferta, aí vai ter os avisos. É antes da oferta os avisos, né? Nem o pastor sabe a ordem do culto. Depois da oferta vem a palavra, e depois da palavra a oração final. Glória a Deus, eu já sei como vai ser o culto hoje. Espera aí, mas se Deus vier aqui e quiser manifestar e destruir todo esse protocolo, como você vai ficar? Quem disse que Deus trabalha dessa maneira? Nosso Deus é organizado, amém, irmãos? Mas quem disse que Deus precisa trabalhar no meio de regras? Muitas vezes as regras são colocadas no momento em que Deus está em silêncio. O homem vai lá e toma conta de tudo. Mas quando Deus vem e decide sacudir a terra, não há homem que segure o mover de Deus. Então o povo aqui estava vivendo nesse tempo. Ana foi escolhida. Imagina você vivendo um tempo sem sentir a presença de Deus. Imagina você passando por um período sem sentir a presença do Espírito Santo. É como você chegar num culto frio, alguém se levanta e fala: pastor, tem algo errado, nada acontece mais nesse culto, esse culto está tão frio. Quando nós aqui, nós pastores, a gente se reúne, a gente fica avaliando o culto e fala: cara, a gente precisa melhorar nosso culto. O que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode orar mais, vamos levantar uma intercessão, vamos orar aqui na semana, vamos buscar mais compaixão, vamos fazer isso, fazer aquilo. Toda hora a gente procura melhorias para que o nosso culto seja permeado pela glória de Deus.
Nós precisamos procurar isso, por quê? Para Deus fazer algo no meio do Brasil, para Deus fazer algo na Zona Leste. Deixa eu falar algo para você, irmão. Deus não quer saber do seu currículo, Deus não quer saber que faculdade você fez, Deus não quer saber a sua graduação, Deus não quer saber que língua você fala. Deixa eu falar algo aqui, Paulinho. Se Deus quiser que você fale inglês, Ele vai dar um jeito, sim ou não? Vai. Porque Ele é Deus, Ele coloca a língua que Ele quiser na sua boca. Ele é Deus. Nós nos limitamos nos métodos, mas Deus é um Deus que quebra todos os protocolos. E isso é avivamento. É quando Deus chega. Lá em Pentecostes, os apóstolos começaram a falar em línguas, mas eles começaram a falar as línguas das pessoas que estavam ali, e eles começaram a ouvir cada um na sua própria língua aquilo que os apóstolos estavam falando. Esse é o Deus que aviva. Esse é o Deus que faz esse sobrenatural. Então, existe um ambiente, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Quantos têm percebido o nosso culto crescendo aqui, irmãos? Deixa eu falar algo para você, irmão. Se prepara. Algo vai acontecer no nosso meio. Isso aqui não foi nada ainda. Irmãos, estava aqui hoje estudando a palavra ali. Eu comecei a chorar na sala. Falei, Deus, isso é pura graça. Isso é pura graça. O que Deus tem feito no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos merecedores desse mover. Quando você acha que você merece, nós estamos aqui, porque o Jonas é bom, agora ele está com violão, está com time A, os moleques estão bons. Para com isso. Se for para colocar qualidade musical, qualquer banda pode tocar, qualquer banda pode fazer, qualquer músico pode atrair. Mas a unção não vem dessa maneira. A unção quando tem homem e mulher cheio de fome e cheio de sede pela presença de Deus. É lógico que a qualidade musical ajuda, amém? Um ambiente preparado para receber essa presença. Sabe, irmãos, quando tem mover, por que a nossa igreja é uma igreja cheia de jovens? As pessoas falam, sua igreja tem muitos jovens. Sabe por quê, irmãos? Não é se orgulhando não disso, porque não tem a ver com a gente. Nossa igreja tem muitos jovens, sabe por quê? A nossa igreja é a igreja do mover de Deus. Nós cremos no mover de Deus, porque jovem não consegue ficar em lugar que Deus não move. Jovem não consegue ficar em lugar que a estrutura é rígida. Jovem só fica no lugar onde ele tem liberdade para fluir no Espírito Santo. E jovem fica aqui, porque pode reparar, irmãos, aquelas igrejas que tem mais métodos, muito método, é assim, é assado, isso, ora para isso, ora para aquilo, não sei o que, agora sobe aquilo, vai aquilo, sai. São igrejas que os jovens não se sentem atraídos. Por quê? Eles não veem o mover de Deus. O fato é que o mover de Deus, ele é antecedido por pessoas que sabem que existe algo a mais. Quantos querem algo a mais da parte de Deus aqui? Levanta a sua mão para o céu. Diga, Senhor, eu quero algo a mais. Eu quero algo a mais. A palavra de Deus diz lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 1, verso 1. Diz que houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, fala comigo, duas mulheres. O nome de uma delas era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, aqui Eucana era o marido. Ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. E ele sacrificava ao Senhor e dava porções a Penina, que era uma das mulheres, naquela época você podia ter mais de uma mulher. Só que também você tinha que ter muito dinheiro. Como você vai sustentar? Hoje também, se o cara quer ter 2 mulheres, você tem que ter dinheiro. Não adianta. Então assim, ele
precisava de dinheiro para sustentar. Então só que ele vai lá e dava uma porção para uma mulher e dava 2 para outra, e dava mais para Ana. Então só que o Senhor tinha cerrado a madre. O que significa isso? Ana era estéril, Ana não podia ter filhos. E a sua rival, a Bíblia continua falando, excessivamente a procurava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ei, isso aqui é o demônio aqui. A mulher não podia ter filho e a outra mulher ia atrás dela para ficar zombando da cara dela. E assim fazia ela de ano em ano. Então todo ano ela fazia a mesma coisa. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Uau, que maridão é esse, hein, Anderson? Não sou eu melhor que 10 filhos? O cara se acha aqui, né? Então olha o cenário: 400 anos sem profecia, 400 anos sem uma palavra de Deus, 400 anos sem um mover, sem realidade, sem nada acontecer na terra. E Deus tenta encontrar uma pessoa. Deus está procurando alguém. Ah, mas não tem mover de Deus na Zona Leste. Pera lá. Tem um povo ali no Jardim Colorado ali. Pera lá, que história é essa? Que Zona Leste é lugar de traficante, lugar de droga, é lugar de corintiano. Pera aí. As coisas não funcionam assim não. Então Deus começa a procurar uma parceria. Deus começa a procurar alguém. E Deus tenta encontrar. E a Bíblia diz que o marido de Ana era o menor da tribo, ou seja, o menor da igreja, o menor líder, no menor bairro, na menor casa, no menor carro, o menor cargo, o mais improvável. Deixa eu falar algo para você, querido. Presta atenção, marca isso que eu vou falar. Deus não está preocupado com o quanto você pode fazer. Deus está preocupado com o quanto Ele pode usar você. Pastor, eu não tenho talento nenhum. Amém, mas você sabe que Deus pode te usar, sim ou não? Você crê que Deus pode usar a sua vida? Deus está preocupado com o quanto você crê que Ele pode usar a sua vida. Se você crê: pastor, eu não tenho nada, eu não consigo oferecer nada, eu não tenho talento nenhum, eu não fiz faculdade, eu não sei nem falar. Eu falo, a gente estamos fazendo. Eu falo tudo errado, eu não sei falar, eu não tenho talento algum. Eu chuto a bola para frente e ela vai para trás. Eu não nasci para nada. Pera aí, Deus está procurando pessoas como você para usar. Deus está procurando pessoas como você. Então Deus, Ele encontra pessoas que querem o mover. Quantos querem o mover de Deus aqui, irmão? Deus, Ele encontra pessoas que querem o mover de Deus e dizem que não pode fazer nada. Ele encontra pessoas que estão estéreis, que não têm futuro, que não tem como, pessoas que vivem sendo zombadas. Aí Deus vai lá e pega você, a fruta podre. Pega você nesse contexto. Todo mundo cresce, menos eu. Todo mundo vence, menos eu. Todo mundo é promovido, menos eu. Deus pega você para que Ele seja através da sua vida, para glorificar Ele. E Deus encontrou Ana nesse contexto. Ana era a menor da tribo. Então esse contraste com uma mulher chamada Penina. Quem sabe o nome dos filhos da Penina aqui? Ninguém sabe. Por quê? Irrelevante. Deus não queria usar Penina, Deus queria usar Ana, a mulher que não tinha filhos. Deus queria pegar Ana. E quem gerou isso? Então Ana estava passando esse cenário, ridicularizada, humilhada. Ela estava com um problema. Tudo isso porque ela não tinha filhos. Mas quem gerou isso nela, Anderson? Foi Deus. Deus gerou Ana nesse contexto. Deus colocou Ana nesse contexto de esterilidade. Sabe por quê? Porque Ele queria avivar o povo através da vida de Ana. Ele sabia o que viria através do ventre de Ana. Ele sabia. Deus criou esse problema. Irmãos, eu me lembro quando eu comecei na obra em 2011. Comecei a liderar a célula. Uma célula mais ou menos. Eu andava com o Pedro na época. Multiplicamos a célula. Comecei a liderar a célula. Comecei a fazer, comecei a crescer. Eu liderava a célula na Juta. Era a Juta lá, né, Jonas? Ali onde ele liderava. Liderava a célula na Juta, fazendo da Juta, eu não sei, ali para aqueles lados.
um lugar improvável. Comecei, irmão, eu pregava lá todo sábado. Chegava lá 8 da manhã, saía de lá meio-dia. Tinha dia que o André me ajudava. Então a gente ficava ali pregando o evangelho. Ficava o sábado inteiro pregando, porque a noite era a cela. A noite agora, hoje a cela vai bombar. 10 pessoas falou que vai. Chegava na cela, nem os membros iam na cela. Chegava na cela, minha cela era às 8. Meu anfitrião chegava às 9. Eu ficava no portão esperando ele, irmão. Eu e a Camila. Tomei garoa, já tomei chuva na porta da cela. O irmão chegava. Eu entrava na cela, aquela bagunça na casa, ia arrumar a casa, ia começar a cela 10 horas da noite. Irmão, eu ficava mal com aquilo. Começava isso, comecei a liderar, me tornei discipulador. Todos os meus relatórios, presta atenção, não sei se o Jonas era dessa época já, todos os meus relatórios eram negativos, você lembra? Pastor Igor, cresceu 30%, tal, cresceu 30%, Paulinho, tanto, Júlio, diminuiu 10%. Estou falando a verdade para você, cara. Eu comecei o ano com 35 jovens no meu discipulado. Nessa época, entre junho e julho, tinha 16. Aí o pessoal ficava falando: Júlio, o que você está fazendo de errado? Nem eu sabia. Mas rapaz, eu prego todo sábado naquela juta. Eu andava aquele Sônia Maria inteiro, aquele Rafael inteiro, pregando, entregando panfleto, dava cartão, dava telefone, orava, irmão. Fui até na Aparecida do Norte. Brincadeira, não fui não. Irmão, me ajoelhava, eu colocava na cela, irmão, cadeira vazia. Minha cela sempre tinha 5 cadeiras vazias e 2 cheias, a minha e da Camila. Sempre tinha cadeira vazia. Eu me ajoelhava, irmão, colocava a mão na cadeira e falava: Deus, envia o povo, Deus. Envia o povo. Chegava meia hora antes da cela para me ajoelhar, orava, envia o povo. Agora hoje, amor, estou cheio de fé, hoje vai rolar. Não via ninguém na cela. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? Orava pelas cadeiras, pregava, fazia reunião, tudo certinho. Toda minha reunião eu tinha uma palavra para dar para as pessoas. Eu tinha uma palavra de motivação. Eu falava: vai acontecer. E os líderes ficavam assim: vai acontecer o quê? Nada acontece, Júlio. Eles ficavam de saco cheio. Primeiros 3 meses já teve um líder que me abandonou, saiu fora. Eu não vou andar com esse cara não. Você acha que eu não sei que ele falou isso? Eu sei que ele falou: vou andar com esse maluco aí? Não dá fruto nenhum. Saiu fora. Olha o contexto que eu estou te falando de esterilidade. Nada acontecia, nada dava certo. Ia para a cela a pé, voltava a pé, aquele cansaço. As coisas não fluíam, nada acontecia. Comecei a crescer, a obra começou a expandir. Começou a acontecer, abrir celas em outros bairros. Vim aqui para a Zona Leste, mudei para cá, para a Zona Leste. O contexto começou a mudar. Comecei a dar um pouco mais de frutos. Nunca fui muito frutífero, irmãos. Fui colocado como obreiro em teste. No momento que eu fui colocado como obreiro, nesse contexto, irmãos, perdi minha mãe e meu pai. Eu não sei, irmão, você conhece alguém que já passou por isso que eu passei? Não sei, eu não conheço. Eu perdi minha mãe e meu pai no intervalo de 5 meses. Aí você olha esse contexto e você fala: cara, não vai acontecer nada comigo, velho. Como que Deus pode me usar dessa maneira? Agora já era, lascou minha vida. Perdi minha mãe, agora foi meu pai embora. Meus irmãos vieram morar comigo. Falei: meu, o que vai acontecer comigo agora? Me tornei obreiro. Fiquei uns 3, 4 meses aí de luto. Sabe? Depois eu me tornei líder dos jovens. Eu fiquei aqui durante, irmãos, mais de 1 ano e meio escutando do Alessandro que eu não sabia liderar jovens. Na reunião falava: e o jovem como tá? Tá ruim, nada acontece. Ele falava, com razão dele, irmãos. Você não sabe liderar jovens, você não sabe fazer, você tem que buscar conhecimento, irmão. Eu chegava em casa e assistia de 8 a 10 vídeos no YouTube de como liderar jovens. Como eu faço para liderar jovens? O que eu tenho que fazer? Que tema de culto eu faço? Como pregar? Como fazer? Como me vestir? Como cortar o cabelo? Que tênis eu uso? Tudo isso eu comecei a olhar. Fui em seminário do Lucinho Barreto. Quem conhece o Lucinho Barreto? Fui em seminário do Lucinho. Comecei a ir atrás, comecei a escutar. Falei: cara, cheguei, pastor. Fui no seminário do Lucinho. Ele falou: pra quê? Pra quê? Fui fazer o que lá? Esse cara tem nada a ver com a gente. Cara tudo estranho. Na época nós era dos terninhos ainda. Cara estranho, para com isso. Falava: caramba, desanimava, mas voltava atrás. Não sei o quê. E vamos, e esse contexto. Comecei a ir atrás do fora da caixa. Falei: pastor, fazer fora da caixa. Para quê? Para que fazer fora da caixa, cara? O que nossa igreja vai ganhar com isso? Falei: pastor, não sei. Mas eu sei que Deus quer mover, Deus quer fazer alguma coisa. Mas para que você vai fazer isso? Qual o objetivo disso? Começamos a fazer, irmãos.
movimento frutífero. Começamos naquela praça, já reunimos mais de 600 jovens ali. Se nós colocarmos ali na ponta do lápis, já passaram mais de 1000 jovens ali naquela praça. Há pouco menos de 4 anos, eu não conseguia levar uma pessoa para a cela. Dia 31 agora eu vou para os Estados Unidos pregar. Júlio, você é bom. Não, filho, não sou bom. Não sei falar inglês, não sei fazer nada. Querido, não sou eu, é o próprio Deus que está fazendo. Quando Deus quer fazer algo, irmão, presta atenção aqui em mim. Quando Deus quer fazer algo, querido, Deus não vai procurar quem é, Ele vai procurar quem não é, para que Ele seja. Se você procurar minha mensagem que eu preguei no culto de jovens, você vai ouvir lá eu falar que eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos. Falei, quem sabe um dia. A pessoa tinha falado, jogado no ar, vem para cá. Falei, quem sabe. Estava como Ana, estéril. Nada acontecia. Nada ia para frente. As coisas não fluíam. Você ouviu o pastor falar semana passada aqui da bandeira americana, irmão, ele não sabia nada. Nunca sonhei ir para os Estados Unidos. Vou falar, ser sincero para você, eu não sei nem se eu queria ir. Quando a pessoa me chamou, eu não tinha nem passaporte. Ela falou, você tem passaporte? Eu falei, na verdade eu nem falei nada, eu deixei ela ir falando. Porque se eu falo que eu não tenho, ela não ia nem chamar. Como está o passaporte? Ela falou, não, nem perguntou o passaporte, falou, como está o visto? Eu nem tinha passaporte. Eu falei, está caminhando. Só não sei aonde. Eu falei, está caminhando, minha irmã. Falou, então ora aí, se der tudo certo você vai vir. Falei, vamos orar. Comecei a orar, mas eu não estava orando para ir não, estava orando pelo visto. Pai Deus, eu preciso tirar o visto, Pai Deus, eu preciso do milagre. Fui tirar o passaporte, irmão, tirei o passaporte, em 5 dias o passaporte saiu. E ela perguntando o visto, eu falei, está no caminho, não tinha nem dado a entrada no passaporte ainda. Mas eu falei, Deus vai prover. Hoje eu estou como Ana. Deitava, chegava em casa, chorava, falava, Deus, essa é uma porta que se abriu, que não pode fechar. Se foi o Senhor que abriu, dá um jeito. Dá um jeito nisso. Tirei o passaporte, fui dar entrada no visto. Consegui dar entrada. Saí vendendo tudo que eu tinha lá em casa, irmão. Vendendo chinelo, vendendo meia. Falei, vou arrumar dinheiro, vou fazer. Vai dar tudo certo. Falei, se não der certo, não vai ser porque eu não fiz nada. Eu vou fazer, eu vou atrás. Eu fui atrás. Porque eu comecei a sonhar com isso. Fui atrás de tudo isso, querido. Em 3 dias, irmãos, 3 dias meu visto foi aprovado. Eu dei entrada na quarta, na quinta tirei a foto, na sexta eu fiz a entrevista, na sexta-feira eu estava com o visto aprovado. E sabe o que eu mais ouvi nesse período? Sabe, eu ficava ouvindo Penina falando assim, não vai dar certo, o tempo é curto, deixa quieto, talvez outra oportunidade, deixa pra lá. E a mulher me cobrando, e o visto, como tá? Eu, calma, tá me tirando, mano, relaxa, aqui é Zona Leste, mano. Mano, eu dou um jeito pra tudo. Eu falava pra ela, relaxa. Um dia ela me ligou. Eu tinha acabado de entrar no passaporte, eu não tinha pagado o boleto ainda. E ela me ligou, e aí, tá tudo certo? Foi tudo caminhando. Que dia você vai fazer a entrevista? Irmão, eu não sabia o que eu falava, eu travei. Falei, dia 20. Falei lá, mano, dia 20. Nossa, pastor, você é mentiroso? Não, eu sou profeta. Falei, dia 20, minha irmã. Ela é mesmo? Falei, dia 20. Dia 20 o negócio já está tudo pronto. Pode comprar passagem. Deu uma de louco, pode comprar. Falei, não posso comprar enquanto o visto não for aprovado. Falei, agora lascou. Se demorar muito, ela vai ter que... Eles que pagaram a passagem, irmão, 4 mil reais. Paguei nada, estou indo lá sem pagar nada, filho. Não vou gastar nada. Irmão, já vou pregar. A igreja é de 600 pessoas, 600 membros, irmãos. Vou pregar para o retiro de jovens, culto de ceia da igreja, domingo à noite, melhor culto dos caras. Eu vou pregar. Quem sou eu? Deus catou um louco aqui da Zona Leste, mora no Capão do Imbira, Rua Ada, número 7. Número 7 do lado do 57. Conhece o número 7 do lado do 57? É o meu. Que é o número 47. Aí vem o 7 e o 57. É só favela que tem isso. Deus veio aqui, catou esse camarada e falou, vou levar esse louco para os Estados Unidos. Vou ficar 15 dias lá, irmão, sem gastar $1 sequer. Mas pastor, isso só pode acontecer. Não, mas você é bom. Eu não sou bom, você sabe que eu não sou, irmão. Você está me vendo aqui. Você sabe que eu não sou. Isso é Deus que faz, porque Deus está procurando pessoas para tirar
dali do buraquinho, lá do fundão. Pessoas estavam lá escondidas, que não tinha. Irmãos, eu lembro quando o Anderson estava aqui um dia triste, tinha saído do meu emprego. Irmãos, eu sonhava com aquele emprego que eu tinha. Eu sonhei, eu me dediquei 8 anos para aquele trabalho. Eu estava na minha melhor fase da minha carreira, ganhando um salário altíssimo. Eu abri mão daquilo por conta da obra. E eu estava aqui um dia, Deus, o que vai ser da minha vida? O Anderson veio e falou: Deus manda dizer que Ele está no controle, fica tranquilo. Irmãos, desde esse dia Deus tem me suprido de maneira sobrenatural. Se eu estivesse trabalhando, eu não conseguia pagar uma viagem para os Estados Unidos. Jamais. Ana, então, nesse contexto aqui, ela está no contexto de pressão. As pessoas humilhando ela, tirando sarro dela. Você não tem filhos, você não tem herdeiros. Calma, querido, deixa eu falar algo para você. Quando Deus ele quer fazer um rio, Ele quer fluir um rio, primeiro Ele fecha as comportas, depois Ele joga água. Mas no momento que Ele joga água, tem que ter pressão. Quem está passando pressão na vida aqui? Levanta a mão. Seja sincero. Pressão, pastor, estou passando uma pressão violenta. Sabe por que a pressão é boa? Porque é no meio da pressão que o poder se manifesta. Quando Deus quer manifestar o poder na sua vida, Ele te coloca diante de uma pressão. Eu estava diante de uma pressão, toda hora recebendo ligação. E aí, o visto, Júlio? Não vai dar. O pessoal está perguntando aqui. Aqui nós somos organizados. Eu ficava pensando, eu sei, filho, mas calma. Como está esse negócio do visto? Aí depois eu consegui marcar a entrevista, irmãos. Um milagre. Paguei hoje o visto, marquei a entrevista para amanhã. E a entrevista e a foto para outro dia. Falei, rapaz, isso não acontecia não. Ela não sabe dessa história, eu vou falar só quando eu chegar lá. Mas agora está de boa, já comprou as passagens. Estou tranquilo, já estou sossegado. Mas assim, eu vou falar para ela o que aconteceu. Eu vou falar, se eu tivesse falado para você que eu não tinha passaporte, você ia continuar comigo? Com certeza não. Mas Deus começa a gerar em você pressão. Começa a te colocar contra a parede. Começa a te apertar. Para ver o que sai de você. Vai sair fé? Vai sair poder? Ou vai sair choro? Ou vai sair lamúria? Ou vai sair lamentação? Ana creu. Deus usou a vida de Ana para gerar Samuel. O poder é consequência de uma pressão bem respondida. As circunstâncias estão difíceis. Circunstâncias são difíceis, irmãos. Canaliza a sua circunstância. Coloca no lugar certo. Aponta para Deus. Fala, Deus, se eu estou passando por isso, foi o Senhor que colocou. O Senhor vai dar um jeito de me tirar. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor que me fez estéril. O Senhor vai dar um jeito de me dar um filho. Eu não quero saber. Eu quero um filho. O Senhor fez isso comigo. Sabe, irmãos, como me motiva quando um líder de célula chega e passa dificuldade e fala, pastor, eu não vou desistir, eu vou até o final. Sabe por quê? A pressão está gerando em mim poder. Você quer ter uma grande igreja, você quer ser pastor? A sua grande igreja nasce na sua célula. Quando você está sozinho, o que você faz? Você chora, você reclama, você vai para o Facebook falar mal dos irmãos? Ou você se ajoelha e fala, Deus, eu sei que esse aqui é um preparo. Eu sei que essa fase que eu estou passando na minha vida é um preparo para o que há de vir lá na frente. É um preparo, querido. No meio da pressão, não desista. Deus está formando algo em você. Não é normal. Fica tranquilo, querido. Fica tranquilo que é normal passar pressão. Não é normal desistir. Passe a pressão. Viva assim. Quem que você conhece que eu perguntei aqui que já a mãe e o pai morreu nesse contexto que eu tive? Deus me apertou. Eu falo que Deus me virou de ponta cabeça, chutou meu estômago, pisou na minha cara, petecou e chutou para o alto. Falou, vamos ver o que vai dar desse moleque. Vamos ver se isso aí vira homem ou não. E sabe o que eu queria fazer? Eu queria morrer. Eu quero ir junto. Me leva. Orei várias vezes para Deus me levar. Várias vezes, irmão. Tô falando sério. Várias vezes eu orei. Falei, Deus, me leva junto. Mas sabe o que significa essa oração, Anderson? Deus, tira a pressão da minha vida. Mas é a oração errada. Quando eu comecei a orar, falar, Deus, eu aceito o que o Senhor fez comigo. E eu sei que isso vai me ensinar alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer comigo lá na frente. Eu não sei o que é. Alguma coisa vai acontecer. Você aceita a pressão. Canaliza ela no lugar certo. Que
em pouco tempo, Deus vai tornar você aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Mas para isso acontecer, querido, você precisa pegar a pressão e fazer algo com ela. Não desista, não desista. No meio da pressão, não desista. Deus está formando algo em você. Deus está gerando algo em você. Deus está formando algo em você. Algo está nascendo em você. Eu estava orando aqui, a Dani, eu senti no meu espírito falar para ela que no momento do louvor, que tem algo dentro de você que está queimando, que talvez ela nem saiba. Eu não sei se você sabe o que é, ô Dani, eu acho que você nem sabe o que é, mas Deus está formando algo dentro de você. Deus está gerando algo em você. E tem momentos na sua casa que você começa a sentir isso lá dentro, mexendo, remoendo. Eu não sei o que é, mas Deus vai te mostrar. Algo está sendo gerado. Momentos de pressão, Dani, sabe para que serve? Deus te aperta, é como espremer uma espinha. Nossa, que nojento, pastor. Mas um exemplo, irmão. É como espremer uma espinha. Tem algo lá dentro que precisa sair. Tem algo aí dentro que precisa sair. Momento de pressão, Deus vai extrair o melhor que você tiver. Deus vai extrair tudo de bom que puder tirar de você. Deus vai extrair. Mas deixa Deus te apertar. Deixa Deus te pegar. Deixa as pessoas zombarem de você. As pessoas zombaram de mim. As pessoas zombam da gente no Facebook. As pessoas falam mal da gente. Deixa falar. Quem é responsável por me defender é Ele, o Senhor dos exércitos. Não sou eu que tenho que me defender. Ele me defende. É Ele que me protege. E não sou eu que me levanto. É Ele que vai me levantar. Ele está me espremendo. Ele que vai tirar o melhor que Ele pode de mim. Nós podemos enxergar isso também na vida de Davi. Alguns teólogos dizem que Davi era filho de Jessé com outra mulher, Anderson. Por isso que Davi, ele era tratado daquela maneira. Então Deus vai até aquela família, através da vida de Samuel. Ele vai até aquela família procurar o futuro rei. Aí você fala, cara, o último que ele vai procurar, cara, Davi não vai ser, Davi é improvável. Davi era improvável, querido. Mas eu vou te falar como Deus pressionou Davi. Então Davi veio, provavelmente Davi não comia na mesa com a família. Isso a história diz, que na época ele era filho de traição. Isso alguns estudiosos falam. Então, provavelmente ele não comia na mesa. Provavelmente ele era colocado de canto. Ele era o pastorzinho de ovelha. Provavelmente ele era desprezado pelos irmãos. Então Davi era encontrado nessa família. E se tivesse uma eleição na família para eleger o rei, Davi não seria eleito. Davi não seria eleito rei. Então, Deus também vai lá e produz na vida de Davi um rio. Deus coloca Davi diante de um rio. Presta atenção. Deus coloca você no rio para gerar pressão na sua vida. Deus colocou Davi diante de um rio e fez esse rio ganhar volume. E um profeta vai até a família e unge ele rei na frente de todo mundo. Você vai ser rei. Beleza, você é rei. Então ele começa a ser desprezado pela família. E Deus coloca Davi diante de quem? De uma pressão de 3 metros. Quem é essa pressão? Golias. Deus colocou Davi diante de Golias. Então Davi fala, ô Deus, tá me tirando? Imagina Davi orando hoje, tá me tirando, meu. Davi era corintiano. Deus, tá me tirando. O Senhor me ungiu rei ontem, agora me coloca diante de Davi. Que história é essa? Como assim? Como assim, Deus? Então assim, Davi chegou diante de uma pressão. O que ele deveria fazer? Encara. Deus está te colocando diante dessa pressão. Tem gigantes na sua vida, querido, que Deus está colocando na sua frente. Não é você, não é o diabo, não é a circunstância. É Deus que está moldando tudo para colocar você diante desse gigante de 3 metros. E Deus colocou Davi diante desse gigante, sabe para quê, querido? Porque ele entendeu que Deus estava elevando ele a um novo nível. Ele sabia que se ele vencesse aquele gigante, ele já era ungido, mas ele seria coroado e reconhecido como um rei. Diante da pressão, Deus extrai o melhor de você, querido. O Senhor chamou Davi e colocou ele diante de pressões. Nós temos também, Deus também cita aqui os filhos de Eli. Era normal que os filhos de Eli fossem os sucessores do sacerdócio, amém? Então, a Bíblia fala que Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor.
Ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. A questão aqui, querida, é que Eli não foi o protagonista do mover antes. Ele era o sacerdote, mas ele não foi o protagonista do mover. Talvez você fique olhando para nós, pastores, e fique achando que Deus vai usar a gente aqui na Zona Leste. Presta atenção, querido. Deus quer usar a sua vida, não a minha. Mas Júlio, Deus vai te usar? Vai. Mas Deus quer usar você. Não fique achando que para ser usado precisa ser um grande pastor, precisa ser um grande teólogo. Para com isso. Deus aqui, Ele não atentou nem para o sacerdote. Ele foi lá e procurou Ana. Para realizar o mover. Deus não respeita cargos e hierarquias. Deus não respeita um papado. Senão o papa seria o maior mover de Deus aqui na terra. Deus não respeita isso. O mover de Deus está na contramão disso. Eli então pergunta: até quando estarás tu embriagada? Abarca-te do teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Respondeu para ele: eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu uma palavra profética, e o seu semblante mudou. Assim veio Samuel. Samuel veio para estabelecer Davi como rei. Davi veio então para estabelecer o tabernáculo, mas Samuel veio como a expressão desse tabernáculo vivo. E o avivamento chega na nação de Israel através de um perfil nada convencional. Qual é esse perfil? Ana. O avivamento veio através de Ana. Deus escolheu ela. Eli não assumiu o papel. Sabe, Eli talvez sabia nem o que estava acontecendo. Ele não era posicionado. Então Deus foi lá, pegou uma mulher que chorava diante dele, uma mulher que tinha fome, que tinha desejo, que tinha anseio, que queria ver o mover de Deus. Improvável, estéril. Talvez você olhe para a sua situação hoje, mas fala: eu não posso ser. Tinha fome de Deus. E ele começou então a se reunir no segundo andar de um lugar, no segundo pavimento, no segundo piso. E tinha tanta glória de Deus, Anderson, naquele lugar, que o chão caiu. Deus movia tanto, mas tanto, que o piso cedeu, e o segundo andar caiu, de tanta glória de Deus que tinha naquele lugar, através de um homem cego de um olho e manco de uma perna. Olha para o seu irmão, vê se ele está cego no olho, fala para ele mexer as pernas. Agora pergunta para ele: você crê que Deus pode usar a sua vida? Para de fazer das suas fraquezas. Presta atenção aqui, querido. Muito irmão começa a falar sobre perseguição na igreja. Essa semana foi a semana das 99 ovelhas lá. Eu vi muitos irmãos colocar isso na internet. Mas deixa eu falar algo para você. Talvez você é perseguido pela igreja mesmo. Eu não falo que a igreja é perfeita, irmãos. Nunca falei isso. Nunca falei isso. Eu estou aqui para defender a igreja. Amém. Eu sou um defensor da igreja. Eu sou pastor. Eu sou cristão. O cristão deve defender o corpo de Cristo. Como bom cristão, eu defendo o corpo. Eu não defendo pessoas, eu defendo o corpo. Se tem pessoa ruim aqui ou não, o problema não é meu. A culpa não é minha. Eu não estou aqui para defender seres humanos, estou aqui para defender o corpo. E quando a igreja se reúne, ela é corpo.
pessoas precisam fazer? Parar. Presta atenção aqui em mim. Parar de inventar desculpas. Porque isso é desculpas. Quando eu entrei na igreja, quem viu a minha foto quando eu me converti lá, quando eu coloquei na internet? Como que eu era, querido? Já me falaram, você parecia um Noé. Eu era Noé? Parecia ladrão. Eu falei, não, isso aí, graças a Deus, eu não roubei. Você viu meu mãozão? Como que era? Fala aí, Jonas, eu dirigi o meu carro. Meu carro não passava em cima daquelas tartaruguinhas. O cara rebaixado, improvável. Sabe o que as pessoas falavam? Isso aí não converteu de verdade, não. Isso aí, velho, o tempo vai passar. Deixa. Depois que se converte, tem que levantar o carro. Eu cansei de ouvir isso, Anderson, na igreja. Depois que se converte, não dá para andar com o carro rebaixado, não, hein? Eu falava, onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Agora, se eu ficasse olhando para o julgamento das pessoas ao meu respeito, você acha que eu estaria onde eu estou hoje? Não. Ei, presta atenção aqui, jovem. Para de ficar olhando. Tem gente me julgando. Essa igreja só me julga. Para com isso. Isso é desculpa que você está inventando. Seja homem, aceite o propósito, aceita a pressão, levanta a cabeça e deixa Deus usar a sua vida para ser o maior avivalista que esse bairro já viu. Mas para isso você precisa acreditar. Para de fazer de coitadinho e falar, eu não sou bom. Minha vida é difícil. As pessoas falam mal de mim. Irmãos, eu falo isso com toda propriedade. As pessoas mais julgadas dessa igreja, sabe quem são? Sabe quem são? São os pastores. Porque enquanto eu estou aqui falando, tem 300 aí me julgando. Enquanto eu estou aqui falando, tem 300 me analisando. Tem 300 aí falando. Tem 300 comentando. Pastor, é radical, é isso, é aquilo. Tem 300 aí falando, eu sou mais julgado que você, pode ter certeza disso. Mas sabe o que eu resolvi fazer? Tampar meu ouvido para o julgamento e abrir meus olhos para a glória de Deus, que eu sei que Deus vai me ver aqui através da minha vida. Quem você pensa que é para colocar a bandeira de São Paulo nas costas? Você não faz nada, irmão. Presta atenção aqui, irmão. Dia 31 vou para os Estados Unidos. Amém. Pastor, você está se achando? Não, eu sou improvável. Eu parei de ouvir o que as pessoas falam a meu respeito e comecei a ouvir o que Deus fala a meu respeito. Para de ficar olhando para as ovelhas que julgam você. Aceita a pressão, anula as desculpas, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Cresce, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus mover até através de você. Seja protagonista de um avivamento na Zona Leste. Mas para isso acontecer, deixa o povo falar. Deixa eles falar, fala o que você quiser. Eu não estou preocupado com o que ele fala. A palavra de Deus fala que ele tem pensamentos bons ao meu respeito. Ele tem pensamentos em paz ao meu respeito, para me dar o fim que eu desejo. Permita que as suas pressões gerem poder na sua vida. Pode subir aqui, Jonas, por favor. Tem um outro homem, outra figura, John Wesley. John Wesley era alguém que apanhava da esposa. Quem aqui apanha da esposa? Levanta a mão. Quem apanha da mulher, levanta a mão. Aí você fala, para ser um homem de Deus, você tem que dominar a sua própria casa. A Bíblia fala, sim ou não? Mas John Wesley foi um dos maiores homens de Deus que essa terra já viu, e apanhava da mulher. Improvável. Alguns dizem que um dos critérios para Deus fazer algo na igreja é que um homem governe e tenha a sua casa. Amém, mas ele apanhava. Talvez o que governa a sua casa, ele se acha bom bastante. Eu governo minha casa, portanto Deus irá me usar. Ele se acha bom. Agora John Wesley, ele sabia que não era bom, porque eu apanho da minha mulher. Eu apanho dela, cara. O que Deus pode fazer com alguém como eu se eu apanho dela? Aí Deus falou, vou fazer de você os maiores avivalistas que esse mundo já viu. A mulher dava um tapa nele e falava, oh Deus, usa a minha vida. Aquilo era pressão, aquela pressão gerava nele poder. As pressões da sua vida servem para, sabe para quê, Dri? Para gerar em você poder. Poder, pega a pressão. Diante da pressão é gerado poder. A pressão gera em você poder. Hoje são cerca de 10 milhões de metodistas espalhados pelo mundo. Sabe onde o metodismo nasceu? Onde o metodista nasceu? John Wesley, um cara que apanhava da mulher. Através da vida dele, hoje nós temos 10 milhões
cerca de 10 milhões de cristãos que servem a Deus na denominação que ele fundou. O cara que acaba no meio. Há esperança para você, irmão, que apanha da sua esposa. Há esperança para você. O apóstolo Paulo dá um relato sobre a sua vida. Estou encerrando. O apóstolo Paulo fala que ele já sofreu naufrágio, açoites, prisões, picada de cobra, já foi apedrejado. O apóstolo Paulo, ele era um dos caras mais perseguidos, irmãos. Talvez tem irmão que acha que ele é perseguido aí. Lê um pouquinho os livros, as cartas paulinas, para você saber o que é ser perseguido. Se você nunca tomou uma pedrada minha, você nunca foi perseguido por mim, irmão. Nunca dei a pedrada, nunca deu uma sorte. O apóstolo Paulo sofria tudo isso, mas ele não permitiu que isso paralisasse. Ele pegava isso e tornava isso essa pressão e tornava isso poder. No certo dia ele estava pregando, ele foi apedrejado. E sabe o que aconteceu com ele? Deram ele como morto, Anderson. Então Paulo poderia ser retirado. Paulo, você precisa se afastar da obra. Quase morreu, cara. Tira umas férias. O que nós fazemos? Tira umas férias. Vai relaxar. Muita pressão na sua vida, Paulo. Muita pressão, vai relaxar. Tira uma férias, fica tranquilo. Deixa que a gente faz. Mas o apóstolo Paulo, sabe o que ele fez? Levantou. A Bíblia fala que ele, rodeado dos discípulos, levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, não pegou atestado de 10 dias, vou pegar uma atestadinha aqui 10 dias, não pegou não. Não pegou atestado não. A Bíblia fala que ele foi dado como morto, cara. Hoje o apóstolo Paulo foi dado como morto. Aí ele acordou de manhã, sabe o que ele fez? Levantou-se, saiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. O cara foi apedrejado, foi dado como morto, levantou, pregou o evangelho e fez muitos discípulos. Aleluia. Aí você acha que você está sofrendo. O avivamento vem, querido, para quem não tem milímetro, para quem pega pressão. Vocês estão me perseguindo? Vocês estão me perseguindo? As ovelhas estão me perseguindo? Amém. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa, vou dobrar meu joelho, vou falar: Deus, eu estou sofrendo perseguição. Glória a Deus pela perseguição, porque o apóstolo Paulo sofreu. Se o apóstolo Paulo sofreu, eu poderia ir padrão. Pode perseguir mais. Na verdade, eu quero que não só 99, mas pode ser 150 ovelhas, pode ser todos. 450 ovelhas pode perseguir. Os pastores podem perseguir o que for. Universal, toda a igreja pode vir, me persiga. Porque eu sei que isso é pressão. E quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais crescimento. Quanto mais pressão, maior é a obra que Deus vai fazer através da sua vida. Agora, se você pegar a pressão e ficar lá, oh Deus, que sofrimento. O Corinthians perdeu ontem, nem veio pro culto. Quem perdeu? Querido, Deus quer fazer algo aqui na terra, quem crê? Deus vai encontrar alguém e vai elevar o nível dos rios dessa pessoa. Deus vai trancar com portas da sua vida. Deus vai levar o nível dos rios da sua vida. Sabe, pessoas que não estão satisfeitas com o nosso Pai, não estão satisfeitas com o que está acontecendo, não fica satisfeito de ver alguém usando droga, não fica satisfeito de ver a família se perdendo, não fica satisfeito de ver pessoas indo embora da igreja, pessoas que não estão satisfeitas com isso. Deus está procurando gente assim, que sabe que existe mais. Eu sei que o mover na igreja está muito bom, está gostoso ficar aqui, está gostoso viver aqui, nós estamos crescendo, mas eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que eu posso sentir mais, eu sei que eu posso voar mais alto. Eu sei que os Estados Unidos é pouco, tem mais países para nós visitarmos, tem a Europa, tem a Ásia, tem a África, tem muitos lugares para nós irmos. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando você deixar Deus elevar os rios na sua vida, pegar as comportas, fazer isso gerar pressão. Falar: Deus, diante da pressão eu só tenho dois caminhos: ou eu volto, ou eu continuo seguindo. Espreme mais. Eu sei que tem algo. Foi isso que Ana fez. Eu sei que vai acontecer algo. Deixa eu te perguntar: se Deus quiser ganhar 1 milhão de pessoas em São Paulo, Ele pode, sim ou não? Se Deus quiser ganhar o nosso bairro inteiro, Ele pode, sim ou não? Se
Deus quiser ganhar a sua família inteira, Paulinho, Ele pode. Deixa Deus te usar para Ele fazer isso. Deixa Deus usar a sua vida para avivar a nossa região. Nós vamos viver a maior explosão que nós já vimos nesse semestre aqui, querido. Esse vai ser o melhor semestre da sua vida. Você vai sentir aquilo que você nunca sentiu. Deus vai levar você a lugares que você nunca foi. Você vai ganhar dinheiro que você nunca ganhou. Você vai começar a enxergar aquilo que você nunca enxergou. Porque até hoje Deus está te pressionando.